Uma madrasta rica, um garoto sofrendo humilhações diárias, crueldade disfarçada de educação. Ela achava que ninguém estava vendo. Achava que podia fazer o que quisesse, dizer o que quisesse, destruir quem quisesse. Mas ela estava errada. Porque o pai do garoto, um milionário que viajava constantemente a trabalho, tinha instalado câmeras escondidas pela casa inteira. E quando ele finalmente assistiu às gravações, o que viu foi tão chocante, tão perturbador, que mudou tudo. 5 verdades devastadoras foram reveladas. E a justiça finalmente chegou. Prepare-se, porque essa história vai te deixar indignado, emocionado e, no final, aliviado. Porque a verdade sempre vence. Sempre. Vamos lá. Seu nome era Pedro, 13 anos. Filho de Ricardo Monteiro, empresário bem-sucedido, dono de uma empresa de tecnologia. A mãe de Pedro havia falecido quando ele tinha 6 anos. Câncer. Foi rápido, devastador. E Ricardo ficou sozinho criando o filho. Durante anos, foi só eles dois. E funcionava. Ricardo era presente, amoroso, mas também viajava muito. Negócios, reuniões, contratos internacionais. E conforme Pedro crescia, Ricardo percebia a dificuldade de estar sempre longe. Então, 3 anos atrás, ele conheceu Patrícia. Bonita, elegante, charmosa. Ela sabia exatamente o que dizer, como agir. E Ricardo, solitário e cansado, se apaixonou. Rápido demais. Eles casaram em menos de 1 ano. E Patrícia entrou na vida de Pedro. No começo ela era perfeita. Ou fingia ser. Sorria. Falava com carinho. Preparava café da manhã. Perguntava sobre escola. Mas tudo mudava quando Ricardo viajava. Quando ele saía de casa, Patrícia tirava a máscara e se transformava. Pedro percebia, mas não sabia como explicar, porque ela era sutil. Nunca gritava na frente de Ricardo. Nunca batia, mas destruía de outras formas. Com palavras, com olhares, com crueldade emocional. Ela chamava Pedro de peso morto. Dizia que ele só servia para gastar o dinheiro do pai, que era burro, preguiçoso, que nunca ia ser nada na vida. Seu pai trabalha feito um cachorro para sustentar você, e você nem tem a decência de tirar nota boa. Você é patético. Pedro tentava contar ao pai, mas Patrícia era esperta. Sempre que Ricardo estava em casa, ela era a madrasta perfeita. E quando Pedro tentava reclamar, soava como reclamação infundada. Ciúme, dificuldade de aceitar a nova família. Ricardo ouvia, mas não levava a sério. Pedro, eu sei que é difícil, mas a Patrícia está tentando. Dá um tempo para ela, para vocês se acostumarem. Pedro desistiu de tentar e começou a se fechar. Comia menos, tirava notas piores, e Patrícia usava isso contra ele. Tá vendo, Ricardo? Eu tento ajudar, mas ele não aceita. Ele me rejeita. Eu tô fazendo o meu melhor, mas ele não colabora. E Ricardo acreditava nela, porque ela chorava, porque ela parecia sincera, porque ele queria acreditar. Um dia Ricardo precisou viajar. 2 semanas. China. Contrato importante. E antes de sair, ele notou algo. Pedro estava mais magro, mais calado. Olheiras profundas. Filho, você tá bem? Pedro hesitou. Queria dizer. Queria gritar. Mas olhou para Patrícia parada atrás do pai com aquele sorriso. E desistiu. Tô bem, pai. Ricardo partiu, mas algo o incomodava. Algo não estava certo. Então ele fez algo que nunca tinha feito antes. Contratou uma empresa de segurança e instalou câmeras escondidas. Em toda a casa. Sala, cozinha, quarto de Pedro, corredores. Ele disse que era por segurança, para monitorar possíveis invasões enquanto estava fora. Mas no fundo, era para vigiar, para ver o que realmente acontecia quando ele não estava. As câmeras foram instaladas, discretas, invisíveis. E Ricardo viajou. E Patrícia, sem saber que estava sendo gravada, mostrou quem realmente era. Ricardo estava na China, meio da madrugada lá. Mas ele não conseguia dormir. Pegou o celular, abriu o aplicativo das câmeras e começou a assistir.
E o que viu nos dias seguintes o destruiu. Primeira verdade: a fome como punição. Pedro chegou da escola, foi até a cozinha, abriu a geladeira e Patrícia apareceu. O que você está fazendo? Vou fazer um lanche. Tô com fome. Você comeu na escola? Sim, mas ainda tô com fome. Patrícia fechou a geladeira, trancou com chave. Você não vai comer mais nada hoje. Tá gordo. Precisa emagrecer. Além disso, comida custa caro. E você não merece. Pedro ficou parado, olhando. E Patrícia saiu, levando a chave. Ricardo assistiu aquilo e sentiu raiva ferver. Segunda verdade: a humilhação pública. Pedro estava fazendo lição de casa na mesa da sala. Patrícia chegou com uma amiga. Ah, esse é o enteado? Que fofo! Patrícia deu risada. Fofo? Ele é um peso, burro que nem uma porta. Olha a nota dele, 5 em matemática. Eu não sei o que o Ricardo vê nele. Se fosse meu filho, eu já tinha dado para adoção. A amiga riu, desconfortável. E Pedro abaixou a cabeça. Lágrimas caindo. Ricardo assistiu e sentiu vontade de socar a parede. Terceira verdade: o isolamento forçado. Pedro pediu para convidar um amigo para dormir em casa no final de semana. Patrícia disse não. Por quê? Porque eu não quero. Essa casa não é sua. É do seu pai. E enquanto ele não tá, eu mando. E eu digo que não. Pedro insistiu. Mas o pai sempre deixa. Patrícia se aproximou. Olhou fundo nos olhos dele. Seu pai deixa porque ele não te conhece de verdade. Ele não sabe que você é um peso morto inútil que ninguém aguenta. Eu aguento porque sou obrigada, mas não vou trazer mais gente para essa casa para ter que aguentar você também. Então não. E se você contar pro seu pai, eu vou dizer que você tá mentindo, e ele vai acreditar em mim, como sempre. Pedro ficou em silêncio, e Patrícia saiu. Ricardo assistiu e sentiu o coração apertar. Quarta verdade: o roubo silencioso. Ricardo tinha deixado dinheiro para despesas da casa, para Pedro, caso precisasse. Patrícia pegou o dinheiro, todo, e guardou. Pedro precisava comprar material para a escola. Pediu. Não tem dinheiro. Mas o pai deixou? Eu gastei. Com coisas importantes. Você não precisa de material novo. Se vira com o que tem. Pedro tentou argumentar. Mas Patrícia já tinha saído. Ricardo checou as contas bancárias. O dinheiro que ele havia deixado, Patrícia transferiu conta pessoal dela. E estava gastando. Em roupas, restaurantes, salão. Ricardo sentiu nojo. Quinta verdade: a agressão escondida. Pedro estava assistindo TV. Patrícia chegou. Desliga isso. Por quê? Não tem ninguém assistindo. Porque eu mandei. Pedro hesitou. E não desligou rápido o suficiente. Patrícia foi até ele. E deu um tapa. Na cara. Forte. Pedro caiu no chão. Quando eu mando, você obedece. Entendeu? Pedro, chorando, assentiu. Patrícia saiu. Ricardo assistiu àquela cena e explodiu. Jogou o celular longe. Gritou. Chorou. E naquele momento, tomou uma decisão. Ele ia voltar. Imediatamente. E ia acabar com aquilo. Ricardo cancelou tudo. Reuniões, contratos. Não importava. Ele pegou o primeiro voo de volta. E durante as 20 horas de viagem, assistiu às gravações repetidamente. Cada palavra, cada humilhação, cada gesto cruel, ele planejou, cuidadosamente. Porque não ia apenas expulsar Patrícia, ia garantir que ela nunca mais fizesse isso com ninguém. Quando o avião pousou, já era noite. Ricardo não avisou que estava voltando. Foi direto para casa. Entrou silenciosamente. E encontrou Pedro no quarto, sozinho, deitado, olhando para o teto. Pedro. O garoto se assustou, virou, e quando viu o pai, algo nele quebrou. Ele levantou e correu, abraçou o pai com força, e chorou. Chorou tudo o que tinha segurado. Ricardo abraçou o filho, apertado. Eu sei de tudo. Eu vi. E eu sinto muito, muito, por não ter acreditado em você, por ter deixado isso acontecer. Mas acabou. Eu prometo, acabou. Pedro soluçava.
Ela é má, pai. Ela é muito má. Eu sei, filho. Eu sei. Mas ela não vai mais te machucar. Nunca mais. Ricardo levou Pedro para a casa de um amigo, para ele ficar lá por algumas horas, seguro, e então voltou. Patrícia estava na sala, assistindo TV, comendo chocolate caro, relaxada. Ricardo entrou. Ela se assustou. Ricardo, você voltou. Eu não sabia. Por que não avisou? Ele não respondeu. Apenas pegou o controle remoto, conectou o celular na TV e apertou play. As gravações começaram. Patrícia empalideceu. O que é isso? Ricardo continuou em silêncio, deixando ela assistir. A cena da comida negada, da humilhação na frente da amiga, do tapa, tudo. Patrícia tentou desligar a TV. Ricardo impediu. Você vai assistir tudo. Ela começou a tremer. Ricardo, eu posso explicar. Explicar? Explicar o quê? Que você abusou do meu filho? Que você humilhou ele? Que você bateu nele? Que você roubou? Patrícia tentou chorar. Eu só estava tentando educar. Ricardo deu risada. Mas não era risada de humor. Era de desprezo. Educar? Você chama isso de educar? Você é uma abusadora, uma criminosa. E você vai pagar. Patrícia mudou de tática. Ficou agressiva. Você não pode fazer nada. Eu sou sua esposa. Eu tenho direitos. Ricardo se aproximou. Olhou fundo nos olhos dela. Você não tem nada. Eu já falei com meus advogados. Divórcio, sem um centavo para você. E mais, eu vou processar por abuso, por roubo, e vou garantir que isso se torne público. Que todo mundo saiba quem você realmente é. Patrícia tentou argumentar, ameaçou, implorou. Mas Ricardo estava implacável. Chamou a polícia, mostrou as gravações. E Patrícia foi levada. Processada por abuso infantil, por apropriação indébita, por agressão. O caso foi a público. Mídia pegou. E de repente, todo mundo sabia. A madrasta rica que abusava do enteado. As redes sociais explodiram. Pessoas indignadas, pedindo e justiça veio. Patrícia foi condenada. Não à prisão, porque as leis brasileiras são complexas, mas apenas alternativas. Trabalho comunitário, prestação de serviços, multa pesada. E o pior para ela, exposição pública. Todo mundo sabia, empregadores, amigos, família. Ela se tornou sinônimo de vilania. E Ricardo garantiu que ela nunca mais chegasse perto de Pedro. Ordem de restrição, permanente. Pedro, por sua vez, começou terapia, porque o trauma não desaparece da noite para o dia. Ele tinha pesadelos, ansiedade, medo de ser abandonado de novo. Mas aos poucos, com o apoio do pai, de profissionais, de uma rede de cuidado, ele começou a se recuperar. Ricardo também mudou. Ele percebeu que sucesso profissional não valia nada se ele não estivesse presente. Então ele reestruturou a empresa. Delegou mais, viajou menos e priorizou Pedro. Jantares juntos, conversas, presença. E Pedro floresceu. Voltou a sorrir, a comer bem, a tirar boas notas, a ter amigos, a ser criança de novo. Em terapia, o psicólogo perguntou a Pedro: como você se sente em relação a Patrícia agora? Pedro pensou: eu tenho raiva, mas também tenho pena, porque ela deve ser muito infeliz por dentro para fazer o que fez. Eu não com ela. Eu quero ser melhor. O psicólogo sorriu. Você já é. Ricardo também processou as próprias emoções. Culpa, por não ter percebido, por ter acreditado nela em vez do filho, por ter exposto Pedro àquilo. Mas ele aprendeu. Aprendeu que sinais importam, que crianças raramente mentem sobre abuso, que confiar é importante, mas verificar também é. E ele decidiu usar a experiência para ajudar outros. Criou campanha sobre abuso infantil, sobre sinais de alerta, sobre a importância de acreditar nas crianças. Fez parcerias com ONGs, financiou projetos. E sempre que contava sua história, terminava da mesma forma. Eu quase perdi meu filho, porque eu não quis ver, porque eu achei que criança exagera, que é ciúme, que é fase. Mas não era. Era real. E se eu não tivesse instalado aquelas câmeras, eu nunca teria descoberto.
E meu filho poderia ter sido destruído. Então eu imploro, se uma criança te diz que está sofrendo, acredita, investiga, protege, porque elas dependem de nós. E se a gente falha, elas não têm mais ninguém. As palavras de Ricardo tocaram milhares. Pais que começaram a prestar mais atenção, a fazer mais perguntas, a acreditar mais nos filhos. E algumas crianças foram salvas, tiradas de situações de abuso, porque alguém finalmente acreditou. Anos se passaram. Pedro hoje tem 19 anos. Está na faculdade, estudando psicologia, porque ele quer ajudar crianças que passaram pelo que ele passou. Ele quer ser a voz que ele não teve. Ricardo não se casou de novo, não porque tem medo, mas porque está focado em ser pai, em construir legado, em fazer diferença. Ele expandiu a campanha. Hoje atinge milhões. Escolas usam o material educativo que ele produziu para ensinar crianças sobre o que é abuso, sobre como pedir ajuda, sobre como reconhecer quando algo não está certo e salva vidas. Literalmente. Patrícia? Ela desapareceu, mudou de cidade, tenta reconstruir a vida longe dos holofotes. Mas a internet não esquece. E sempre que alguém pesquisa o nome dela, a história aparece. E isso a segue. Para sempre. Alguns dizem que é justiça, outros dizem que é cruel. Ricardo diz, não é sobre vingança, é sobre consequência. Ela fez, e escolhas têm resultados. Eu não desejo mal a ela, mas também não vou fingir que o que ela fez é perdoável. Ela machucou meu filho, e isso eu nunca vou esquecer. Pedro, por outro lado, diz algo diferente. Eu perdoei, não por ela, por mim, porque carregar raiva só me machucava. Mas perdoar não significa esquecer, não significa permitir, significa soltar e seguir em frente. E é isso que eu fiz. A história deles virou documentário, livro, palestras, e sempre que é contada, gera impacto, porque toca em algo visceral, a indignação contra a injustiça e o alívio quando justiça finalmente chega. Certa vez, em palestra, alguém perguntou a Ricardo, você se arrepende de ter instalado as câmeras? Afinal, foi invasão de privacidade. Ricardo pensou. Privacidade é importante. A segurança do meu filho é mais. Se eu não tivesse instalado, eu nunca teria descoberto. E meu filho estaria sofrendo até hoje. Então não me arrependo. Eu fiz o que era necessário para proteger quem eu amo. E faria de novo. A plateia aplaudiu. Porque no fundo, todos entendiam. Todos concordavam. Que proteção vem antes? Sempre. Pedro também fala. Em escolas. Para jovens. E sempre diz, se você está sofrendo, se alguém está te machucando, física ou emocionalmente, fala, insiste, grita se precisar, porque você merece ser ouvido, você merece ser protegido, e tem gente que se importa, eu prometo, tem gente que vai acreditar em você. Só precisa encontrar essa pessoa e não desistir. E crianças ouvem, e algumas pela primeira vez encontram coragem. Para falar, para pedir ajuda, para se salvar. A história de Pedro e Ricardo nos ensina algo fundamental. Que maldade pode ser disfarçada. Pode vir com sorrisos, com charme, com lágrimas falsas. Mas a verdade sempre encontra caminho. Sempre vem à luz. E quando vem, a justiça chega. Pode demorar. Pode ser dolorosa, mas chega. E restaura o que foi quebrado. Então, se você vê injustiça, se você vê alguém sendo machucado, não vira o rosto, não finge que não vê, age, investiga, protege, porque você pode ser a diferença entre destruição e salvação, entre silêncio e justiça, entre dor e cura. E esse poder está nas suas mãos. Use com sabedoria, use com coragem e nunca subestime a força da verdade, porque a verdade sempre vence. Sempre liberta, sempre faz justiça. Se essa história te indignou, se você acredita que crianças merecem proteção, que abuso nunca deve ser tolerado, que a verdade sempre precisa vir à tona, então se inscreva agora no canal Status Bilionários.
Toda semana trazemos histórias reais de injustiças reveladas, de vilões expostos, de vítimas que encontraram justiça. Aperte o sininho para não perder nenhum vídeo. E nos comentários me conta: você já testemunhou ou viveu alguma situação de injustiça que foi corrigida? Como foi? Compartilha com a gente, que aqui toda voz importa, toda história de coragem é celebrada e toda busca por justiça é apoiada. Te vejo no próximo vídeo. Continue lutando pelo certo, continue protegendo quem precisa, porque a justiça pode demorar, mas sempre chega, sempre.